Vamos lá, a gente vai baixar o Visual Studio Code. Tem um link aqui que a gente vai estar usando. Vai ter um download específico para sua máquina. No meu caso, eu estou no Linux. Eu vou baixar a versão .deb para Debian e Ubuntu. Aqui ele vai perguntar o seguinte: você quer já abrir ou você quer salvar o arquivo? Tanto faz, tá? Se você salvar, você vai ter que clicar nele depois para fazer a execução. Se você abrir direto com o gerenciador de pacotes aqui, você já instala ele, mas se eu não me engano, ele não fica salvo na sua máquina. Aí depende do que você quer fazer. Eu vou fazer direto pela ferramenta aqui. Ele fez o download. Ele vai abrir isso aqui. Você só manda ele instalar. No caso, no Linux, ele vai te pedir a senha do usuário. E aí está feita a instalação. Se você fez o download ao invés de selecionar aquela opção, é só você vir. Aí não ficou salvo não. Mas vai ter um arquivo .deb. Você clica nele 2 vezes e ele vai abrir a mesma telinha para você fazer a instalação. Fez a instalação, já está lá para ser executado. Instalei o Visual Studio Code. Está pronto para usar, professor? Olha, o basicão tá. Já dá para a gente fazer página e tudo mais. Mas normalmente a gente instala alguns plugins, algumas extensões aqui no Visual Studio Code. Eu separei aqui uma burdoada. Precisa desses caras todos? Não, se você quiser fazer do jeito que está ali, já dá para fazer. Mas eu separei uma série de extensões para a gente fazer... Eu vou deixar um pouco melhor aí o ambiente, tá? Dá para acessar as extensões, Ctrl Shift X e instalar algumas extensões. Aqui não precisa usar o Ctrl Shift X. Se você vier aqui embaixo ó, e clicar, você já consegue chegar na parte de extensões, tá? E aí você busca e faz a instalação. A primeira que a gente vai instalar é essa Bridger Code Formatter. O que esse cara faz? Ele vai te dar algumas opções de você formatar automaticamente o seu código. Está no arquivo HTML, roda lá um comando, Ctrl Shift I, ele formata o seu texto, arruma as tabulações, coisa do tipo. Então é um que a gente costuma usar. Só pedir para instalar, está feito. Como é que usa ele depois? Ele perguntou se eu confiava no dono do diretório, não sei o que, sei lá que diabos. Não tinha isso antes não. O diretório é meu? Eu falei que sim. Pode acessar. Vou criar um arquivo aqui. Se você salvar o arquivo, ele sabe que vai ser um HTML, mas tudo bem. Imagina que eu faço aqui... Eu vou mostrar como é que eu fiz isso depois, preocupa não. O que o formatador faz, cara? É o seguinte, você vai lá, meteu um HTML maluco aqui, tudo errado, fez tudo bagunçado, e aí você quer arrumar essa bagunça, só que não quer fazer na mão. Teoricamente, se eu apertar Ctrl Shift I, ele dá uma ajeitada para você. É justamente o que esse Prettier faz. IntelliSense do caminho aqui. Isso aqui é para quando a gente estiver trabalhando com JavaScript. Bom, vamos instalar. Já está aqui, aproveita e já deixa tudo arrumado. PF IntelliSense, manda instalar. Tem que editar as configurações e alterar uma propriedade. Olha lá, File, Preferências, Settings. Se você buscar isso, ó. TypeScript, Suggest Path, você vai lá e desabilita isso aqui. O Live Server é importante. Porque você está fazendo uma página web, você quer ver como é que fica no navegador. Esse Live Server, ele meio que cria um servidor web para você rodar isso na sua máquina. Isso é importante. Instala. Beleza. Ele colocou a extensão. Por enquanto ela não está nem aparecendo aqui. Olha que beleza. Depois vai aparecer um ícone aqui. Se não aparecer o botão lá embaixo, clique o botão direito em um documento HTML e selecione Open with Live Server. Acho que eu não salvei, né? Eu acho que eu tenho que salvar esse cara. Aí. Aqui, apareceu. Abrir com o Live Server. Agora ele apareceu ali embaixo. Ó. Normalmente quando você
tá fazendo as coisas aqui, vai aparecer o live server aqui embaixo. Como foi a primeira vez que eu rodei, ele não estava rodando. Mas aí, ó, ele startou na porta 5500 e abriu para mim no meu Chrome, ó, a minha página com o meu oi ali, ó. Então, você pode ver que localmente, na porta 5500, ele carregou o meu documento. Então, você vai editando aqui e isso vai estar rodando para você diretamente aqui no seu navegador. Dá para configurar qual navegador, coisa do tipo, mas por enquanto deixa assim mesmo. Vamos lá, esse aqui é bem inútil, mas é bonitinho. Bracket Pair Colorizer. Os nomes é impressionante. O que esse cara faz? Ele faz com que o abrir e fechar, por exemplo, fique colorido, cara. Com cores diferentes. Então, por exemplo, abriu aqui, fechou aqui, esse aqui ficou em azul. Ele vai botando cores diferentes nos blocos. Não vai morrer se não tiver isso aqui instalado, tá? O Auto Rename eu acho bacana também. Auto Rename Tag. Para que esse cara? Por exemplo, você vem aqui, preocupa com HTML por enquanto não. Mas não era um H1, era um spam. Ó, ele já arrumou aqui e já arrumou lá embaixo. Quebra um galho pra gente, você não precisa ficar arrumando na mão um por um. Esse cara já faz o auto rename para você. O Emmet, eu acho que já está instalado por padrão, já vem no code. Se você for lá no site do Emmet, em algum canto aqui tem um cheat sheet para você baixar. Como se fosse um help para você lembrar. O que o Emmet faz? O Emmet, se você for trabalhar com front-end, ele é a mão na roda, cara. Porque você não precisa ficar digitando todas as coisas que você quer na sua página. Você põe uma abreviação, vamos pensar assim, usando o formato do Emmet, roda um comando, depende da IDE, e ele faz isso virar HTML para você. Vocês viram que com uma linha de texto ele virou essa bagunça aqui. Aqui, como é que fazia? Eu acho que é Enter mesmo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma lista. Dentro dessa lista eu quero 3 LIs. Olha lá, o Emmet já está funcionando aqui, ó. Acho que se eu der, não é Enter, é Enter. Não era isso que eu queria não, mas tudo bem. Acho que é LI vezes 3. Tá lá, ó. Ele fez o L e colocou 3 LIs para mim. Então, o Emmet ele facilita a nossa vida. Eu quero 3 LI com a classe de teste. Então, ao invés de você ter que sair digitando esse monte de coisa, se você usar os atalhos do próprio Emmet, facilita na hora de você fazer essa parte de HTML, principalmente. O problema é que você tem que saber, mais ou menos, de cabeça, esse tipo de coisa aqui. Como é que eu faço um cara virar filho do outro? Como é que eu ponho uma classe? Como é que eu defino um ID? O ID tem que ser no L aqui. O ID vai ser, sei lá, lista. E aí, para fazer ele funcionar de novo, olha lá, ó. Então, quebra um galho. Não é obrigatório. Em algum canto tem tem um cheat sheet salvo, eu salvei. Aqui ele, ó. Vale a pena você parar e estudar isso aqui, cara. Ó, como é que eu faço alguém virar filho de alguém, ó? Ou maior, irmão com sinal de mais, subir um nível. E aí tem. Como é que você põe classe? Vários exemplos. Vale a pena parar e entender isso aqui. Não é só para o Visual Studio Code, acho que todas as ferramentas hoje em dia, todas as IDEs, ou já vem instalado, ou tem como você instalar um plugin ou uma extensão para fazer esse cara rodar. Tá? O Lorem Y é bacana. Por quê? Pensa o seguinte, eu quero... A gente que eu estou escrevendo um parágrafo aqui. E eu quero botar um texto aqui dentro, mas eu não sei o texto que eu vou botar ainda. O cara que me pediu para fazer o design, ele mandou eu fazer, ele me deu um desenho mais ou menos do que ele queria, e eu sei que eu tenho que ter um parágrafo de texto aqui. Eu não vou parar e ficar escrevendo o texto aqui. O que o Lorem Y faz? Se você vier aqui digitar Lorem,
e dá Enter, ele gera para você um parágrafo, eu nunca lembro, em latim. Ele escreve um parágrafo em latim para você. Se você não quiser um parágrafo, se você quiser, de repente, se você puser aqui Loren 3, ele vai te gerar 3 palavras, ó, em latim. Por que é interessante isso estar em latim? Porque se você está fazendo o design, não salvei, né? Tirar esse zoom. Se você está preocupado com o design, não importa o texto. Se você coloca texto em português, o que seu cérebro faz automaticamente? Ele começa a ler. Não é o texto final. Mas você precisa que tenha texto. Aí você usa o Loren para gerar. Tá? Mas está em latim, então, como você não sabe latim, você não está perdendo tempo tentando entender o que diabo está escrito. É só para tapar buraco mesmo. Tá? Esse guides, já nem lembro mais, eu acho que vai mostrar linhas, quer ver? É, essas linhas aqui, ó, por padrão, se você olhar, mas já colocou, já está funcionando. Para você ver o bloco, de repente você montou aqui uma lista, que nem eu falei, ó, com 3 LIs, você consegue ver fácil que esse UL é desse cara, porque dessa linha aqui, que não é padrão. Com esse guides ele vai colocar. Tá? Que mais? Esse aqui é interessante. Para a gente mudar os ícones que o Visual Studio Code ele usa aqui no canto. Ó. Esse é um dos temas, tá? Vai te dar uma mensagem, você quer ativar, né? Você vai lá e manda ativar. O que mudou? Olha lá. O desenho está diferente. Isso é interessante porque você sabe que esse arquivo é HTML5, se for um arquivo de CSS vai ter um desenho diferente, se for um arquivo JavaScript vai ter um desenho diferente. Não é obrigatório ter isso, tá, pessoal? Tem um outro aqui, Visual Studio Code Icons. Você pode... Tem vários temas, você pode escolher o que você quiser, tá? Esse CSS Peak é para você ver o CSS que está sendo aplicado sem ter que abrir. Eu não sei se tem utilidade, mas na dúvida, instala aí também. Não custa nada. Sai daí, cara. Esse auto-prefixer a gente pode colocar, mas eu não lembro de ter usado nunca também. Isso aí, quando a gente for trabalhar com CSS, eu vou explicar. É que tem algumas coisas do CSS que ainda não são padrão. E aí você tem, dependendo do navegador que você está usando, tem que botar um prefixo nas regras. Esse cara ele gera para você o prefixo automático. Ó. E ele faz isso para você e você não tem que ficar se preocupando. É bom ter. Esse Minify a gente pode instalar, mas eu nem... Vou procurar a busca por Minifier. Qual que é a ideia do Minify? Ele diminui o código. Como é que a gente diminui um código CSS de JavaScript? Por exemplo, você tira os enters, você tira os espaços, você tira as tabulações. Você diminui o tamanho do arquivo, o seu site vai carregar mais rápido. Esse cara faz isso. Ele gera para você a versão minificada do seu arquivo. Tá? Mais. Code snippets é interessante. Aqui é para JavaScript, por enquanto. A gente não vai usar, mas tudo bem. O ESLint, se eu não me engano, quando a gente instala ele, tem que configurar, cara. Mas vamos deixar ele já instalado por enquanto. Esse Project Manager eu até marquei que eu precisa mesmo? Acho que não, tá? É porque o Visual Studio Code ele não tem o esquema de projeto. O que ele faz? Você abre um diretório. O diretório que você abrir, ele mostra o que está lá dentro. Esse cara, ele meio que cria esse esquema de projetos. Você começa a ter projetos dentro do Visual Studio Code. Mas não tem necessidade, não precisa instalar. Tá? Atalhos bons, isso aqui é interessante. Sempre que você começa a trabalhar com uma nova ferramenta, cria uma lista, imprime,
Cola aí do lado do monitor, sei lá, para você lembrar. Esconder o sidebar. Então você está aqui no seu código, Ctrl B, ele esconde, Ctrl B volta. Ó. Alt Z, se o conteúdo de uma linha não couber na tela, o editor vai quebrar o conteúdo. Por exemplo, aqui não coube. Se eu der um Alt Z, ó, o conteúdo da linha que estava para frente ele trouxe para cá. Você pode ver que ainda é a linha 13, ó. Mas ele não está aí lá para a direita. É interessante deixar desse jeito para você poder ver tudo. Se não quiser, Alt Z desfaz. A linha está até lá embaixo. Ó. O Alt e clicar para você criar um cursor múltiplo. Isso aqui é interessante. Ó. Você vai ter que digitar alguma coisa em vários lugares. Você segura o Alt e clica em vários lugares. Ó. Você está criando um cursor só e o que você digita agora vai ser colocado em todos esses lugares. Em algumas situações, vale a pena lembrar disso. O Ctrl D, você seleciona a palavra atual e pressionando várias vezes, você vai selecionar todas iguais. Como é que é, Rafael? Vamos lá, Ctrl D. Ó, ele selecionou essa aqui. Se eu for apertando Ctrl D, ó, ele está selecionando todas elas. E aí eu consigo mudar todas de uma vez. Nossa, eu apaguei todas. Tá. Vai lembrar disso? Eu não vou, não. Formatar o documento, eu já falei, Ctrl Shift I. Formatar só uma seleção, de repente você quer arrumar só um pedacinho, você pode selecionar Ctrl Shift F. O Tab para mover o texto para a direita, então você quer dar uma tabulação a mais, seleciona aqui e dá Tab, ó, ele vai. E como é que volta? Shift Tab. É bom lembrar também, mais. Apagar a linha atual, Ctrl X. Então, ao invés de ter que selecionar a linha e deletar, não, Ctrl X, cara. Ele vai apagando a linha que você tiver. Se não me engano, ele já copia ela, inclusive, tá? É como se fosse um cut da linha atual. Ó. Ctrl barra para você inserir e remover comentário. Eu não sei se no HTML... Ah, funciona. Ele gera para você um comentário. Aqui é um comentário HTML, Ctrl barra ele tira. Isso acho que funciona não só para HTML. Acho que qualquer linguagem que você estiver trabalhando, ele faz o comentário para você. O Alt é para você mover um bloco usando as setas para cima e para baixo. Por exemplo, de repente esse bloco está no lugar errado, você seleciona, segura o Alt e aí setinha para baixo. Consegue mover o bloco de lugar.